E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar, e aqui para comentar a respeito do segundo turno das eleições ao governo do estado de Alagoas. No primeiro turno eu já tinha gravado e comentado com vocês sobre qual era o cenário da disputa, e no final o resultado no dia 1º de outubro fechou desta forma que vocês estão vendo aí na tela, né? Paulo Dantas, do MDB, o atual governador, candidato do Renan Calheiros e do Renan Filho, liderando, foi para o segundo turno, com 46,64% dos votos. O Rodrigo Cunha, do União Brasil, candidato do Arthur Lira, foi para a segunda fase com 26,79%. Ficaram de fora Fernando Collor de Mello com 14,71%, candidato do Jair Bolsonaro. Rui Palmeira, do PSD, com 10,38%. Certo, gente? E aí, esse segundo turno entre Paulo Dantas e Rodrigo Cunha, desde o início tinha o Paulo Dantas como grande favorito. Se você pega, por exemplo, a simulação de segundo turno feita no dia 30 de setembro pelo IPEC, o Paulo Dantas tinha 51 contra 34 do Rodrigo Cunha. Em uma trajetória de crescimento, o Dantas tinha disparado de 43 para 51 e o Rodrigo Cunha tinha caído de 40 para 34. Então, havia ali um fortalecimento da candidatura do Dantas que colocava ele como favorito na segunda fase. Agora, o IPEC divulgou a primeira pesquisa de segundo turno no estado e a gente vê uma situação bem mais delicada, uma situação bem mais apertada do que podia se esperar há algum tempo atrás. Como vocês veem na tela, temos o Paulo Dantas com 49 e o Rodrigo Cunha com 40 em votos totais. Em votos em brancos e nulos são 6%, não sabem ou não responderam também 6%. Certo, gente? E os votos válidos, eu acho legal colocar também, fica 55-45 pro Paulo Dantas. Na espontânea, Paulo Dantas 34, Rodrigo Cunha 30, a coisa fica mais apertada, mas 25% não sabem. É um índice alto para uma segunda fase de disputa com dois nomes bastante conhecidos. Gente, o que é a questão, né? A gente teve aquela operação contra o Rodrigo Cunha, né, feita pela Polícia Federal, acusações de quando ele atuava na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Até agora não surgiram muitas informações novas. Isso pode ter tido um peso, é difícil da gente ter certeza, porque já no primeiro turno a candidatura do Rodrigo Cunha vinha se utilizando de acusações de corrupção para desidratar a candidatura do Paulo Dantas, e isso não surtiu efeito. Então, ou pode ter surtido, assim, ele subiria mais do que realmente subiu nas intenções de voto, poderia ali até ter tido uma vitória na primeira fase. De qualquer forma, nada indica isso porque ele já estava numa trajetória de ascensão. Até que ponto a operação pegou agora, a gente não sabe. E olha, gente, quando você vê a rejeição, o Paulo Dantas tem 28, o Rodrigo Cunha 23. Não é uma rejeição muito alta, é uma rejeição baixa para um governador que sofreu uma operação da Polícia Federal bem no meio da disputa, que foi encontrado com dinheiro vivo, tanto mais. Então, parece que essa questão já está um pouco precificada desde antes do início das eleições. A gente tem também um fato interessante quando a gente entra na questão da nacionalização da disputa. Notem o seguinte, né? No primeiro turno em Alagoas teve uma vitória bem consolidada da candidatura do Lula, certo? Não é nem de longe a mais consolidada do Nordeste, é inclusive ali um dos lugares onde o Bolsonaro conseguiu uma distância um pouquinho mais tranquila diante ao Lula, nada demais. Né? Ainda é uma distância grande, mas se você comparar com Bahia, com Ceará, Pernambuco, aí é outra história. E aí a coisa fica... Bom, não é interessante para ninguém declarar voto no Jair Bolsonaro. E é isso que vem pegando. O Paulo Dantas, ele é o candidato do Lula, sobe em palanque com o Lula e tudo mais. Né? Com o Renan Filho. O Rodrigo Cunha, ele não está se associando ao Bolsonaro. Isso a princípio é bom. Primeiro, porque há ali a questão da rejeição do Jair no estado, tá? Mas há um aspecto pessoal muito inusitado, gente. Eu comentei no vídeo no primeiro turno que em 99 a mãe do Rodrigo Cunha tinha sido assassinada pela sua suplente. Ela se elegeu deputada federal e foi assassinada no primeiro dia, no dia da diplomação, pela sua suplente, a Talvânia Albuquerque, amando dela, na realidade. A Talvânia foi cassada na Câmara dos Deputados naquela ocasião, com 425 votos favoráveis. Essa cassação, gente, contou com um voto contrário de 29 deputados. Um deles era o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, além disso, foi no microfone da Câmara defender que ela não fosse punida pelo mando do assassinato, a Ceci Cunha, que tinha sido morta. Então, o Rodrigo Cunha, a mãe dele foi morta, o Bolsonaro votou para manter o mandato da suplente que foi a mandante do crime, e o Rodrigo Cunha tem mágoas pessoais. Por que eu faço questão de elencar isso aqui?
Porque por mais que no cálculo eleitoral mais básico o apoio do Bolsonaro não fosse tão bom pro Rodrigo Cunha, há um outro cálculo. O atual prefeito de Maceió, o JHC, ele é apoiador do Jair. E o fato do Cunha não estar apoiando o Jair vem distanciando bastante a figura do JHC da campanha. E ele era considerado um cabo eleitoral de altíssimo potencial de atração de votos. Então, essa é uma outra coisa que está permeando essa disputa lá no estado. A situação que temos o Paulo Dantas ainda é o favorito. A operação da Polícia Federal não conseguiu elevar muito sua rejeição. Não conseguiu aparentemente derreter muito a sua candidatura. Talvez tenha impedido um crescimento. Ele teve ali, tá, tudo bem. Se você pega quanto ele tem de intenção de voto quando teve no primeiro turno, a diferença é pequena quando você tinha dois candidatos de alto potencial que podiam ter migração, que era o Collor e o Rui Palmeira. Agora, é difícil de pensar num estrago de última semana que possa virar esse quadro, tá? Não é uma eleição decidida, mas é uma eleição com alta tendência de reeleição do Paulo Dantas. Alta tendência de reeleição do Paulo Dantas. A gente vem observando também, por exemplo, a figura do Arthur Lira menos engajada na campanha. O Arthur Lira conseguiu se eleger deputado, começou aí a focar nas costuras do Centrão na Câmara a partir do ano que vem, então, e já começa aquela discussão toda sobre a eleição para a presidência do Senado e da própria Câmara. Então ele está um pouco distante e essa questão com o Bolsonaro também acaba corroborando. Certo? É isso, gente. Qualquer momento estou de volta com mais informações. Se alguma coisa não ficou clara, qualquer crítica, é só comentar aqui embaixo. Se é de Alagoas também, dê seu feedback. Um grande abraço e até a próxima.